temática, né, do trabalho desenvolvido. No segundo momento, né, as professoras, né, a examinadora vai poder fazer perguntas, né, comentar alguns aspectos, né, nessa fase de aquisição. E na terceira fase, né, a gente convida o aluno, né, e os demais convidados a se retirar por algum tempo para a gente deliberar, né, a respeito da nota de André, e depois eles voltam para a gente dar o resultado, certo? Então, inicialmente, André, fica à vontade aí para seus 20 minutos de exposição. Boa tarde, avaliadores. Agradeço pela presença, pela aceitado participar da prova. E eu agradeço às duas, porque as duas influenciaram no TCC, tanto o Suelo, como o LPT2 e o PAC. Me ajudou a melhorar a minha desenvoltura de escrita. E Janaína com ciência de dados. Eu aprendi muito sobre análise estatística com essa disciplina. Meu nome é André Alves Correia, o meu orientador é o professor Dr. José Luiz Barbosa Aguiar, e o tema do TCC foi a influência dos sistemas de recomendação e da personalidade no uso excessivo de aplicativos de vídeos curtos. Um estudo com estudantes de ciência da computação da UFPB. Esse é o roteiro da apresentação. Contextualizando. Os aplicativos de vídeos curtos são bastante populares aqui no Brasil. O TikTok, por exemplo, está entre o top 5 de redes mais utilizadas no mês de janeiro de 2024. Um possível motivo para isso é a implementação dos sistemas de recomendações, que recomendam itens que os usuários gostam e atendem aos gostos dos usuários. Porém, vem sendo relatado alguns problemas em relação ao uso excessivo desses aplicativos. A pesquisa de Young e Zilber, os entrevistados relataram que sentem uma sensação de prazer instantânea ao visualizar os vídeos e muitas vezes não conseguem fechar o aplicativo. Outros estudos também indicam que certos traços de personalidade podem ser um fator de predisposição para o desenvolvimento do uso excessivo desses aplicativos. A partir disso, essa foi a nossa problemática. Qual a relação entre o traço de personalidade, sistema de recomendação e o uso excessivo desses aplicativos? O nosso objetivo foi investigar a influência desses, tanto a personalidade quanto os SR no programa. Esses foram os objetivos específicos que se traduziram para as sessões do trabalho. A primeira sessão buscou descrever o que são os sistemas de recomendação, os principais tipos e a aplicação de um aplicativo de vídeos curtos popular, no caso do TikTok. A gente também buscou descrever o que é a personalidade e um modelo popular na psicologia, que é o Big Five, que é descrito em 5 fatores de personalidade: abertura à experiência, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e negocio. A terceira sessão buscou descrever o que são, o que é o uso excessivo desses aplicativos, com consequências negativas e fatores de risco. E a última sessão de trabalho buscou, de fato, saber a influência desses aplicativos, desses sistemas de recomendação, e tanto desse sistema de recomendação quanto a personalidade, na formação do uso excessivo. Para tanto, foi utilizada a seguinte metodologia. A pesquisa teve natureza primária, foi uma pesquisa básica pura, descritiva. Foi feita uma revisão bibliográfica para a fundamentação teórica e um estudo de levantamento, com estudantes de ciência da computação. O questionário usado no levantamento tinha cunho anônimo e autorrespondido. Esses são os instrumentos usados no questionário. Esse primeiro visa mensurar os 5 traços de personalidade do respondente. O segundo, o uso de recomendações, e o terceiro, o uso excessivo. Alguns instrumentos precisaram ser adaptados e traduzidos para o português.
utilizadores de aplicativos de vídeos curtos. Isso permitiu aumentar a confiabilidade da pesquisa, pois permitiu maior confiança nos itens traduzidos, uma maior compreensão dos participantes. Também foi feito um termo de consentimento livre e esclarecido, que elucidava os responsáveis pela pesquisa, os objetivos, a metodologia, riscos e benefícios. E um dos benefícios foi a opção do respondente receber o resultado do teste questionário. Então, ele podia receber por e-mail esse resultado e foi divulgado em grupo de WhatsApp e foi colado um cartaz pela UEPB para divulgar a pesquisa também. Em relação à análise estatística, a correlação de risco, que é usada para quando os pares de variáveis apresentam distribuição normal. E caso essas variáveis não apresentassem essa distribuição normal, foi utilizado a correlação de espírito. Para avaliar essa normalidade dos dados, utilizou-se do teste de Anderson e Shapiro-Wilk. E para avaliar se existia uma diferença entre as médias dos diferentes grupos de demografias, utilizou-se do teste T e mesmo entre isso tudo levando em consideração um nível de confiança de 0,05. Ao total, 76 estudantes de ciência da computação participaram da pesquisa, a maioria do gênero masculino, entre 18 e 25 anos, e utilizadores de Instagram, Reels, TikTok e YouTube Shorts. Esses são os valores médios que obtivemos nas variáveis. Interessante notar que para a variável de uso de recomendações, teve-se uma média de cerca de 60%. Isso indica que para esses respondentes, os sistemas de recomendação são uma característica bastante estimada. E essas são as correlações que a gente obteve, essa é a tabela. Analisando a correlação entre uso excessivo e personalidade, percebe-se uma correlação significativa com o neuroticismo e a conscienciosidade. Então, foi uma relação positiva entre o uso excessivo e o neuroticismo. Isso indica que pessoas neuróticas têm maiores chances de desenvolver esse uso excessivo. Essas pessoas são descritas como inseguras, autoindulgentes e ansiosas. Devido a esses fatores, elas podem se voltar para o aplicativo de discurso como um meio de fugir dos problemas pessoais da vida. Já a conscienciosidade age como um traço protetor contra o uso excessivo. Então, pessoas com alta conscienciosidade são descritas como organizadas, pontuais e trabalhadoras. Esses traços permitem um maior autocontrole nelas, o que reduz as chances de desenvolver esse uso excessivo. Comparando rapidamente com outros trabalhos, esses resultados se assemelham com os de Monter, Market e Shannon. Agora, analisando a relação entre o uso de recomendações e o uso excessivo, a gente obteve uma relação positiva. Isso indica que esse sistema de recomendação tem uma relação com a formação do uso excessivo, de certa forma. Esses sistemas de recomendação recomendam itens que os usuários gostam, vídeos que eles gostam. Isso atrelado com os vídeos que são reproduzidos de forma automática em tela cheia e com a facilidade de ir para o próximo vídeo, que são desenhos da videira. Todos esses fatores juntos podem aumentar as chances de desenvolver esse uso excessivo. Porém, essa relação foi fraca se comparado a outros traços de personalidade, o que indica que certas predisposições da pessoa são mais influentes do que, de fato, o sistema de recomendação. Comparado com outro trabalho, esse resultado é semelhante ao de ração já aprendido.
Essas foram as principais hipóteses levantadas durante a pesquisa. Mas também foram levantadas hipóteses adicionais. Essa hipótese diz que os usuários do TikTok, em média, utilizam mais do sistema de recomendação, se comparado com usuários de outros aplicativos. Observe-se nesse gráfico que, de fato, isso ocorreu. Utilizando os testes de TI e meio, essa diferença foi significativa. Então, como diz essa plataforma apresenta sistemas de recomendações que são bastante robustos, o que a diferencia entre outras plataformas concorrentes. Porém, obteve-se poucos aplicativos similares na amostra. Então, não é possível afirmar de certeza que esses sistemas mais robustos do TikTok, de fato, foram os influenciadores desse resultado. Também levantou-se a hipótese de que esses usuários do TikTok apresentariam maiores níveis de uso excessivo. A ideia é o seguinte: como o sistema de recomendação tem relação com o uso excessivo e como os usuários de TikTok utilizam mais dessas recomendações, hipotetizou-se, não sei se essa é uma palavra. É possível. Hipotetizou-se. Acabou de ser. Que esses usuários do TikTok apresentaram maiores níveis de uso excessivo. Mas, como pode ser observado, isso não foi o caso. Isso reforça a ideia de que o sistema de recomendação tem fraca influência no problema do uso excessivo. E a última hipótese era de que pessoas do gênero masculino apresentassem maiores níveis desse problema. De fato, foi o que ocorreu. Porém, houve pouca representatividade do gênero feminino. Então, não é possível afirmar de certo que esse resultado é confiante. Então, a hipótese não pode ser corroborada. Mesmo assim, esse resultado indica que pessoas do gênero masculino apresentam maiores índices de uso excessivo, o que é um resultado semelhante aos obtidos por Becker, Wolff, Freitag e Postolano. E, por fim, foi pedido aos respondentes indicarem sugestões de como mitigar esse problema do uso excessivo. Então, era um campo de texto aberto que as pessoas podiam responder o que quisessem. E essa foi a nuvem de palavras gerada. E as sugestões mais frequentes foram desinstalar o aplicativo, substituir por outras atividades, como atividades sociais e físicas. E, sim, o mais importante que a maioria disse, né? Eles disseram que seria interessante utilizar uma ferramenta de limite de tempo, para limitar o tempo no aplicativo. Ao final, conclui-se que os objetivos da pesquisa foram alcançados. O levantamento realizado com os estudantes nos permitiu observar as relações entre o sistema de recomendação, a personalidade e o uso excessivo. Então, entre as contribuições da pesquisa está descobrir novas relações do sistema de recomendação com esse problema, algo pouco explorado na literatura, e também a criação de instrumentos traduzidos e aplicados em novos contextos. Todavia, a pesquisa apresenta algumas limitações. A principal é que a amostra pode ser considerada estatisticamente pequena, né? Como também houve pouca diversidade na amostra, então teve muita gente do gênero masculino. Uma pesquisa futura poderia ampliar essa amostra, talvez com custos de diferentes instituições e demografias.
Sim, uma natureza intrínseca dos questionários autorrespondidos é que eles refletem o que o participante pensa sobre si mesmo. Então, isso pode ser subjetivo, pode acarretar em dados incorretos. Então, pesquisas futuras podem utilizar outras metodologias para buscarem das mais robustas. Outra limitação: correlação não indica causa e efeito. Então, como eu disse, outras pesquisas podem usar outras metodologias que busquem tentar achar uma causa e efeito entre essas variáveis estudadas. Outra sugestão para um trabalho futuro seria aplicar modelos de aprendizado de máquina para prever o uso excessivo baseado nos traços de personalidade da pessoa. E, no mais, essas são as referências usadas durante a apresentação. E meu muito obrigado a vocês. No uso excessivo de aplicativos de vídeo curto, um estudo com estudantes de ciência da computação da UFPB sobre a orientação de Janderson, apresentado pelo aluno André Alves Correia, do curso de ciência da computação no CCEA. Os trabalhos foram iniciados às 10h30 pelo nosso presidente da banca examinadora, constituído pelos seguintes membros: Janderson Luiz Barbosa Guiar, Janaína Domingos Barros Filgueira, Sueli Rodrigues Ramos da Silva. A banca examinadora, tendo terminado a apresentação do conteúdo do trabalho e conclusão do curso, passou à avaliação do candidato. Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram parecer final sobre o trabalho apresentado pelo aluno, tendo sido atribuído o seguinte resultado: aprovado com nota 10. Parabeniza, encerra esse momento. A gente vai ter um trabalhinho aí de fazer as correções, mas a gente reforça os parabéns, foi um prazer orientar a André, não me deu muito trabalho, era um prazer, de fato, estar discutindo essas coisas. A gente vai aprendendo, vai reaprendendo, porque às vezes a gente vê esses métodos, há um tempo, quando termina os estudos de graduação, pós-graduação especialmente, e a gente vai revisitando, quando vai orientando trabalhos desse tipo. Então foi muito bom, orientar a André nesse trabalho. E aí já fica a dica de prosseguir, como a PRA vai dizer, para fazer mestrado, Sueli já chegou com a ideia, vire professor substituto. Então a gente está ali puxando para a academia. Pega, deixa e segue. A gente já está puxando para o lado acadêmico. Tem alunos que têm perfil de fazer pesquisa acadêmica. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que se desenvolve bem. Tem uns que fazem a TCC assim, para se livrar, faz porque é obrigação, é curricular, enfim. E Deus tem perfil pesquisador mesmo. Isso, e você vê que o André tem justamente, eu falei sobre o orientador no sentido de ser meticuloso e tal, mas você percebe no próprio texto do André essa qualidade relacional, essa questão do interesse dele em relação a se autoavaliar e melhorar o próprio trabalho. Então você vê que assim, tem um crescimento a partir do olhar dele para a própria produção, certo? E isso é uma das questões básicas mesmo, assim, de você muitas vezes, enquanto pesquisador, você não se conformar, cheguei só até aqui, você querer realmente desenvolver mais e ter um resultado melhor, mais satisfatório. A gente percebe isso com o olhar do André em relação ao crescimento. E ele se coloca muito bem no texto, tem uma organização muito bacana do texto, com qualidade. Eu acho que sim, assim, caminho você escolhe. Uma coisa que Perfil pesquisador ele tem. Não sei se ele teria paciência com o aluno, mas que aí é outra história. Agora, uma coisa que eu falo assim, é que mesmo o profissional de ciência da computação que vai para o mercado, vocês têm a maldição de vocês não vão parar de estudar nunca. Porque assim, nem que seja no curso livre, autodidata, enfim, tudo vai se renovando e com uma rapidez muito grande. Então assim, seja vinculado a uma especialização, mestrado ou não, você vai continuar estudando. A questão é como, e quais as aplicações. Não é só desejar sucesso. Com cobrança sem cobrança. Exatamente. Então, André, meus parabéns. A gente vai conversar muito porque tem a segunda turma, Aí vamos só